Bom, Eliú, cansado de ouvir Jó lamuriar tão insistentemente, e as pessoas fingindo que lhe davam ouvido, e depois, longe dele, pessoas que acabavam criticando por dizer que ele se achava melhor do que todos. Então Eliú, de uma forma bem íntegra, de uma forma bem condizente com a posição de uma pessoa temente a Deus, ele chegou perante de Jó e expôs o seguinte: ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado de barro. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Ora, você está falando assim com Deus, mas eu sou uma pessoa feita como você, Jó. É isso que Eliú está falando. E eu sei que eu cometo pecados, eu tenho falhas. Você está pecando, Jó, em dizer que você é uma pessoa que é tão pura, que não tem pecado. Porque do mesmo jeito que você foi formado, eu fui formado. Do mesmo jeito que lá no ventre o Senhor já te conhecia, Ele me conhecia. Então, presta atenção, escuta naquilo que você está lamuriando, escuta aquilo que você está falando, presta atenção. Nisso não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me. Fala, porque desejo justificar-te. Ora, esse Eliú, de uma forma muito humilde, ele se pôs a exortar Jó sobre aquilo que ele estava fazendo, aquela loucura de condenar a Deus pelo castigo que ele estava sofrendo. Em outras palavras, Jó estava achando que ele era maior ou igual a Deus para poder questionar, para poder achar que ele sabia tanto quanto Deus, se ele pecou ou não. Mas Eliú coloca ele para pensar no lugar em que ele deve ocupar, que é um lugar de homem, assim como Eliú era. Eu sou pecador, você também é. Então pensa. E é o seguinte, você me diga, porque eu vou te justificar. Quando alguém justifica a outra, justificar perante Deus, né? Quando uma pessoa justifica a outra, essa pessoa, ela está tentando clamar por misericórdia por alguém. Ela está tentando expor o motivo pelo qual aquela outra pessoa agiu daquela forma e intercedendo que Deus perdoe por aquela ação, para que ele possa se redimir e que Deus faça um conserto, faça um milagre na vida dele. E aí o que acontece no Jó 34? Ele se justifica a Deus. Depois de ouvir tudo que Jó queria expor, Eliú, ele começa a falar com Deus em nome de Jó. E ele fala: disse mais Eliú: ouvi, ó sábio, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria ao pó. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos,
pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quando Eliú foi justificar Jó perante a Deus, a primeira coisa que ele fez foi chamar os sábios, chamar aquelas pessoas que eram consideradas idôneas na cidade, para que elas testemunhassem o que ele iria falar. Isso quem fez foi Eliú. Eliú que chamou os sábios, as pessoas idôneas, para testemunharem a fala dele. Aí ele falou assim, que Jó, ele fica reclamando, eu sou justo, Deus tirou-me o direito. Jó estava, antes ele já tinha reconhecido que ele não era justo, que ele era pecador. Justo é só Deus. Ele estava tirando Deus da posição de quem julga para se assentar naquela posição. Então ele estava começando a questionar que a decisão dele era maior do que a de Deus. E Eliú fez questão de repetir as palavras que Jó expunha nos seus lamentos. E ainda mostrou, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e seu sopro, toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria ao pó. Quer dizer, se Deus quiser tratar com você, não há quem faça o contrário. Deus, o que ele manda, está mandado. As pessoas não conseguem desfazer o que Deus faz. Aí ele fala assim, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de fazer ir a juízo perante ele. Deus, só de olhar para o homem, ele sabe onde o homem vai pecar. Deus sabe exatamente qual é a questão que faz com que o homem se entregue aos prazeres da carne, aos prazeres que lhe são volúveis. É igual uma mãe quando vê um filho. Você sabe quando a criança ela vai fazer coisa errada, ela não precisa falar nada. Se você já escutar a criança quieta, você não precisa nem observar muito tempo. Ela está fazendo coisa errada. Você já pode chegar, porque ali já aconteceu alguma coisa errada. Então, Jó estava querendo dizer que Eliú estava querendo dizer que Deus estava vendo tudo que Jó estava fazendo. Então, nada estava passando desapercebido aos olhos de Deus. Se alguém disser a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais a tomarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres e não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu, declara o que sabes, fala. Então, aqui Eliú mostrou que Jó queria julgá-lo no lugar de Deus. Jó achou que essa opinião dele era mais importante do que a opinião de Deus. Tanto que ele falou assim, eu não vejo onde é que eu pequei, né?
Mas se eu pequei, se cometi injustiça, jamais tornarei a praticar. Acaso ele recompensar-te-á segundo tu queres? Quer dizer, você acha que Deus vai julgar você conforme você acha que você merece ser julgado? Não. O barro diz para o oleiro como é que ele quer ser feito? Não. O tecido diz para o artesão que está lá com as suas lançadeiras, falando como é que ele quer ser no resultado final da sua tecelagem. Ele pode dizer isso? Jamais. Então, Eliú, ele justifica a Deus, mostrando para Jó que quem escolhe é Deus, não Jó. Não adianta Jó querer dizer e ficar falando para as pessoas que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa íntegra, porque Deus já olhou ele lá de cima e não há nada que fique encoberto. Por exemplo, existem muitas pedrinhas, e naquelas pedrinhas, aqui debaixo, costuma às vezes ter uns bichinhos que, se você move a pedra, às vezes sai um tatu-bolinha, umas coisinhas que a gente sabe. Se a gente que é humano, quando remove uma pequena pedrinha, a gente consegue ver isso a olhos vistos? Imagine Deus que formou a gente e nos via enquanto estávamos sendo formados no interior de nossa mãe, dentro do nosso ventre. Ele não precisou só afastar alguma entranha para ele ver quem estava sendo formado. Deus sabia quem ele estava formado antes dele começar a ser formado. Então, como é que essa pessoa, que é a criação, que é a pessoa que foi feita para ter relacionamento com Deus, quer julgar a si mesmo? Então, a mensagem que eu tenho para dizer no dia de hoje é a seguinte: não adianta a gente ficar questionando a Deus o que a gente fez de errado e que a gente vai consertar e que eu sou muito bonzinho e que eu sou muito justo, porque Deus sabe que não é assim. Ele entende que a gente tem o desejo de consertar. Ele entende que a gente tem o desejo de não fazer mais aquilo. Mas a gente é como aquela criancinha, aquela que quando ficou caladinha, a gente pode ir lá e ver que ela já fez coisa errada. Eu espero que você, como eu, possamos observar nesses dias e reavaliar a nossa postura diante de Deus. A gente está querendo tomar o lugar de Deus na forma com que Ele trata conosco? A gente está achando que a gente entende mais da gente do que o próprio Deus? E que a gente tem mais direito do que Ele? Não, nós não temos. Eu espero, então, que mais uma vez, nessas reflexões do livro de Jó, você possa ver que Deus trata com as pessoas conforme Ele quer. Mas olha que bonito, Jó clamou, lá no capítulo 31, quem dera que Deus desse a alguém um livro escrito com as perguntas de quais eram os pecados que ele fez. Deus não deu para ele um livro escrito e não falou quais foram os pecados que ele fez. Mas Deus mandou um homem, mandou Eliú para colocar na posição bem humilde e ter uma conversa com Jó, para dar aquele puxão de orelha em Jó, para ver se colocava ele nos trilhos. Quem sabe nós estamos precisando de puxões de orelha de alguém que está perto de nós. E a gente às vezes não escuta, porque a gente até acha que até essa pessoa que Deus colocou para nos instruir, ela não é digna de ser